Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na Tide e hoje a gente traz a análise individual do atleta Renato Monfort, atleta do Floripa Ghosts e também atleta da seleção brasileira de flag football. A gente vai trazer um pouquinho dos lances, né, que eu selecionei aqui para vocês. São lances do jogo entre Floripa Ghosts e Cavalaria 2 de Julho, né? O Renato teve uma atuação muito boa, né, nessa partida e eu resolvi trazer alguns lances, né, no qual demonstram uma das suas principais qualidades, né, no flag, né, que o Renato possui, que é principalmente a fisicalidade, a versatilidade e também a qualidade, né, técnica do mesmo. Então, nesse primeiro lance que eu selecionei aqui para vocês, uma coisa que me chama muito a atenção no Renato, né, é a capacidade que ele tem de percorrer suas rotas e a fisicalidade, né? Então ele consegue já fazer o release muito rápido. A gente vai fazer uma crosser aqui no check down, né? Então a gente vai ter ele cruzando o campo numa slant, né? Então, deixa eu só desenhar aqui para vocês. Ele já vai fazer o release em velocidade, já vai cruzar o campo, né? E assim conseguir a conexão do passe com o quarterback, né? Assim que o passe for conectado, vocês vão ver que ele já vai buscar quebrar o primeiro tackle e ganhar, né, o corredor para conquistar o máximo de jardas possíveis para a equipe do Floripa. Então a gente vê o snap sendo dado, o Renato já sai no release, né? Então um release, one step release, e ele já sai na rota de check down, ganhando em velocidade dos seus defensores. O passe é conectado, né, quase na sideline. E assim, o que é importante a gente ver aqui, né, a consciência corporal que ele tem também, né. Assim que ele recebe esse passe no back shoulder, ele já pensa, né, em quebrar o primeiro tackle e ganhar o corredor para conquistar jardas, né. Então ele busca, né, essa tentativa, ele acaba sendo tacleado, porém ele consegue ganhar ali pelo menos 2 jardas, né, nessa tentativa de quebra de tackle por parte dele. Então uma excelente jogada, né, e já dá, né, o cartão de visitas aqui para vocês sobre o que vem por aí. Então aqui no segundo lance a gente já vê ele mudando de posição, de função dentro do ataque do Ghosts, né? Então a gente já vê ele posicionado de snapper, né? Então ele varia muito, né? A gente vai ver ele jogando de slot, a gente vai ver ele jogando de snapper, a gente vai ver ele jogando de wideout, né? Então de segundo passador. Então eu procurei trazer um pouquinho de tudo, né? No qual ele executou dentro dessa partida. Aqui a gente já vê ele de snapper, né? Então ele vai executar uma flat aqui em velocidade, né? Então assim que ele der o snapper, ele já vai buscar ganhar em velocidade essa flat aqui basicamente em 5 jardas, né? Ele vai recebendo back shoulder e aí ele vai novamente buscar quebrar o primeiro tackle, né? Então a gente já vê essa capacidade, principalmente consciência corporal dele em buscar esse objetivo. Então a gente vê ele dando snap, né? Ele já saindo em velocidade. O que eu acho legal também do Renato, né? Assim que ele dá o snap, se a gente perceber, ó, olhem a visão dele, ele já sai fazendo a leitura da defesa. Isso mostra, né, que é um excelente recebedor, é um recebedor de nível internacional mesmo, né? Então ele já sai fazendo essa leitura da defesa. Aí ele busca, né, olhar para o back shoulder para conseguir receber esse passe, né? Assim que ele recebe, ele consegue controlar o corpo, né, para permanecer dentro de campo, ganhar o corredor. E aí, assim que o defensor vem para o corredor, ele vai tentar buscar fintar esse defensor para ganhar, né, o centro do campo e tentar ganhar o máximo de jardas possíveis, né? Então ele só é parado ali na segunda tentativa de tackle, né, por parte da equipe do Cavalaria. Então ele já consegue um grande avanço, né, dentro dessa jogada. E mais uma vez a gente vendo ele, né, recebendo nessas flats em velocidade, né, conseguindo fazer o controle de corpo para permanecer, né, dentro de campo. E aí, com muita inteligência, ou ganhar o corredor, ou, né, induzir o defensor para o corredor e aí ele ganhar o meio de campo fintando o mesmo, né? Então, uma das principais qualidades dele, sem dúvida, né, é essa capacidade
de quebrar o primeiro tackle em velocidade, né? E ganhar o máximo de jardas possíveis na sequência. Aqui nesse lance, né? Novamente a gente vai ter o Renato de snapper, né? E aqui ele vai ter uma jogada bem legal, né? Ele vai sair buscando em velocidade o leverage externo em relação ao blitzer, né? O blitzer está aqui posicionado no lado oposto. Ele vai buscar o leverage externo em relação ao mesmo, e assim que o blitzer estiver próximo, ele faz um delay na sua rota e aí cruza em velocidade para flat para o lado oposto, né? Então, isso também, né, mostra como ele percorre suas rotas, né, esses releases com muita qualidade, né? Então, ele sempre vai buscar manusear, né, esse leverage que ele busca, né? Então, se ele quer o leverage externo, ele vai buscar o interno e assim por diante, né? Então, sempre deixando os defensores na dúvida, né? Para que lado ele vai percorrer essa rota, onde ele quer buscar esse ponto final da sua rota, né? Essa quebra da sua rota. A gente vê o snap sendo dado, ele sai buscando o leverage externo em relação ao blitzer, o blitzer passa, e aí ele busca, né, a flat para o lado oposto. O passe é conectado, novamente, né, ele vai buscar quebrar esse tackle, porém ele é tacleado, né, mas já garantindo ali, no mínimo, 5 jardinhas para a equipe do Ghost. Aqui a gente vai ter uma jogada muito legal, né, por parte do Ghosts, e principalmente pela execução tanto do Renato quanto do Nico, né. Porém, o que eu quero mostrar aqui do Renato para vocês, né? Essa versatilidade que a gente falou agora, então, se a gente já viu nos lances anteriores ele jogando de wideout, ele jogando de snapper, agora ele vai estar posicionado de slot, né? Ele vai receber esse snap do snapper, ele vai largar essa bola pro Nico, né, que está aqui posicionado de QB, e aí ele vai percorrer para o lado oposto do Nico, né? Assim que o Nico avançar para lá, ele busca o lado oposto novamente, vai receber esse passe de volta do Nico e vai buscar o Nico em profundidade. Então é uma jogada de muita qualidade por parte do Ghosts, porém o entendimento que os dois tiveram, né, dentro desse conceito, e principalmente o passe que o Renato vai executar para o Nico em profundidade, né, é algo surreal, digamos, né, mas é uma jogada muito bem construída e que só é possível, né, quando você possui atletas, né, desse calibre. Então a gente vê o snap sendo dado, né? O Renato já larga essa bola para o Nico, faz o play action, né? Então já abre na direita. O Nico vai buscar esse lado direito, né? Com a posse de bola. O Renato já inverte, né? Então, mostrando aqui então a sua capacidade também de raciocinar, né? O futuro dessa jogada, né? O que eles pretendiam fazer com a mesma. E assim que ele recebe esse passe, né? O Nico já busca em velocidade ganhar o fundo. E aí o Renato, né, com muita inteligência e sabendo também manusear, né, esse defensor que estava na sua cobertura, consegue conectar esse passe em profundidade, né, num belíssimo passe com o Nicolas. Que a gente vai ter ele novamente de snapper, né? E agora buscando verticalizar suas rotas, né? A gente já viu ele mostrando toda a sua qualidade nas leituras de check down, né? Nesse manuseio de leverage contra seus defensores, jogando como segundo passador. Agora a gente vai ver, né? Ele jogando de snapper, porém trabalhando o fundo do campo, né? Então a gente vai ver ele saindo em altíssima velocidade, né? Ganhando na fisicalidade do seu adversário e buscando, né? A conexão do passe, né? Numa corner em profundidade. Então, a gente vê o snap sendo dado, ele já sai em velocidade, né? Vai ganhar o leverage sobre seu defensor e aí consegue, né? Fazer o catch, conectando assim um excelente avanço, né? Para a equipe do Ghosts. Aqui a gente vai ter o primeiro TD anotado por ele na partida, né? É uma jogada muito boa, né, por parte dele. Então ele vai avançar para cima do defensor que está estacado nele, né? Então ele está marcando literalmente frontal quanto ao Renato, né? Então o Renato vai verticalizar para cima dele, vai fazer um excelente double move e assim criar separação, né? Para ganhar o leverage
em direção ao primeiro pylon, né? E aí consegue fazer o catch e assim anotar o primeiro TD dele na partida. Então a gente vê o snap sendo dado, ele sai em velocidade, né, verticalizando sua rota, ele vai trabalhar um double move, né, e especialmente aqui no double move é importante a gente frisar, né, double moves de qualidade são feitos dessa forma, né, você trabalha com o corpo inteiro e principalmente com a visão, né, então a gente já vê o corpo dele inteiro voltado para o lado oposto, a cabeça dele voltada para lá também, então dando todas as dicas necessárias, né, para fazer o defensor acreditar que ele vai ir para aquele lado, né, na flat para aquele lado. E nisso ele corta para o lado oposto, né, criando separação e aí consegue fazer o catch, né, no primeiro pylon e assim anotar o seu primeiro TD na partida. Aqui a gente vai ter uma conversão, né, desculpa, o segundo TD do Renato na partida, né, então a gente vai ver ele buscando em velocidade, né? Novamente dando a entender que ele vai verticalizar essa rota, então é algo que ele faz muito bem, né? Então por isso é tão difícil os defensores jogarem sem cushion contra ele, né? Então eles acabam sempre cedendo um pouco mais de cushion, porque a velocidade que ele vende essa fase vertical das rotas dá a entender que ele vai buscar o fundo, né? Ou nesse caso buscar o segundo pylon, né? E aí nisso ele faz a leitura dos defensores assim que dá o match e corta, né, para flat no primeiro pylon e fazendo um excelente catch, né, down and dirt aqui no primeiro pylon, né, essa bola a única janela possível, né? Então conseguiu buscar essa bola lá no chão praticamente e assim anotando, né, o seu segundo TD na partida. Novamente, né, mostrando toda a sua qualidade e versatilidade. Aqui a gente vai ter ele fazendo novamente uma flat, né, como snapper, porém, o que eu quero mostrar para vocês nesse lance não é nem a rota em si, mas sim o release dele, né, em relação ao blitzer, né, então o blitzer está indo na direção dele, ele consegue fazer esse double move muito rápido, né, então ele corta para a esquerda para depois ganhar na flat na direita, né, então a gente pode já perceber que até o defensor aqui acaba, né, dando um pouco de cushion, até indo buscar o outro recebedor que estava indo para o fundo, né? E aí ele consegue ganhar essa separação, consegue realizar o catch, né? E aí é tacleado. Porém, um excelente release, né? Para cima do blitzer, né? Então é tudo muito rápido, né? O blitzer vem, ele já faz esse double move e já corta, né? Para o lado oposto do mesmo. Aqui a gente vai ver ele trabalhando em catch contestado, né? Então, se todas as qualidades que a gente já apresentou aqui dele, né? A gente não tinha falado sobre catch contestado ainda, né? Porém, aqui a gente vai ver ele verticalizando sua rota em velocidade, né? Como snapper, e aí cortando para a sideline para tentar ganhar o first down para a equipe do Ghosts, né? O Ghosts estava numa terceira descida longa, digamos, né? Para o meio, e aí ele consegue, né? Fazer esse ganho um belíssimo catch contestado para cima do defensor. Né? Então a gente vê ele verticalizando em velocidade, a conexão é feita, né? Buscando esse passe lá na sideline e no catch contestado ele consegue plantar os dois pés dentro de campo, né? E ainda assim garantindo um first down para a equipe do Floripa Ghosts. E para a gente finalizar, né? O último lance dele que eu selecionei aqui não é nem questão de qualidade, mas eu quero mostrar para vocês a resiliência que ele tem também, né? Então, Renato, além de ser um excelente atleta, né, fisicamente, tecnicamente, mostra muito essa vontade de querer ganhar a todo custo, né? Então, ele acaba recebendo essa flat aqui, e isso para mim mostra muita coisa, né, sobre ele. Ele já ganha o corredor lateral, ele vai ser tacleado, porém ele tenta escapar a todo custo, ele busca, ele briga. Então é isso que demonstra também, né, toda essa qualidade de um atleta completo, né? Então, além dele ser um excelente atleta com todas as qualidades que a gente já citou nesse vídeo, ele também tem essa perseverança, né? Essa vontade a mais, né? De querer vencer qualquer repetição a qualquer custo, né? Então,
A gente termina assim a nossa análise individual do Renato Monfort. Espero que vocês tenham curtido, né? Eu tentei buscar mostrar toda a versatilidade dele, que ele teve dentro desse jogo, obviamente, né? Ele fez um grande campeonato, mas queria mostrar dentro dessa partida, né? Que foi a nossa análise da semana também. E em breve a gente volta, né? Com muito mais conteúdo aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E o ano, né? Nos presenteie com excelentes jogos e principalmente, né? Muito mais análises aqui. Valeu, até a próxima.